Olá, pessoal. Hoje nós vamos trabalhar com os operadores aritméticos, pessoal. Ou, como alguns costumam dizer, os operadores matemáticos. Então, o que eu vou fazer aqui? Primeiro, eu vou fechar a nossa solução que nós utilizamos no vídeo passado. Então, eu vou vir aqui em File, Close Solution, e vou criar um novo projeto. File, New, Project. O nome da nossa solução, detalhe, né? A nossa solução vai ser do tipo Console Application. E o nome, tanto da nossa solução, pessoal, quanto do nosso projeto, eu vou deixar o mesmo. Por se tratar de um projeto simples, que terá apenas uma, ou melhor, por se tratar de uma solução simples, que terá apenas um projeto, eu vou deixar os dois com o mesmo nome. Então, aqui eu vou chamar de operadores aritméticos. Pronto. Ok. E agora, pessoal, nós vamos implementar o nosso programa dentro da nossa função main. Para quem não lembra, né? Nos vídeos passados, using significa que eu estou declarando bibliotecas que eu vou utilizar. Por enquanto, vocês podem entender que dentro destes arquivos existem vários comandinhos que eu irei utilizar no meu programa, tá? E também definições de dados que eu poderei utilizar no meu programa. Namespace é o espaço de nome do nosso projeto. Então, é como se fosse uma caixinha que eu estou agrupando o meu projeto dentro dessa caixa, por enquanto, vocês podem pensar assim. E Class Program é a classe que irá definir o nosso programa. Como tudo é orientado a objeto, pessoal, então esse Class Program é a classe que está definindo o objeto que será o nosso programa. E esta função, static void main, é a função, é a parte principal do nosso programa. Então, quando o nosso programa começar a ser executado, é aqui este método que será executado. Então, tudo que estiver dentro dele será interpretado pelo nosso programa. Tá ok? Ou melhor, será executado. Então, vamos começar aqui com o nosso programa, pessoal. Primeiro, eu vou escrever console.writeLine. Então, é um comando que serve para exibir mensagens na tela. E eu vou exibir a mensagem programa que soma dois números. Ou melhor, programa que eu vou tirar a palavrinha soma, eu vou colocar os sinais aqui, ó, o mais, o menos, o multiplica, o divide, sinal de dividir, e o sinal de resto que vocês vão ver. Então, programa que soma, subtrai, multiplica, divide, também divide pegando apenas o resto de dois números. Então, o que nós vamos fazer, pessoal? Primeiro, só para relembrar, isto aqui é uma constante, tá? Numérica, que está sendo representada pelo tipo de dado string, tá ok? Então, tudo que estiver entre aspas dupla, pessoal, é uma constante literal. Então, olha lá. Então, é um texto. Então, isso aqui é uma constante literal. E agora, nós vamos fazer o quê? Eu vou escrever um outro texto aqui, ó. Vou mandar exibir na tela um outro textinho. Qual textinho? 10 mais 20 é igual a... E aqui eu vou colocar console.readKey para ele ler uma tecla. Então, este comando, pessoal, fica aguardando o usuário a digitar uma tecla no teclado, a pressionar uma tecla aí do teclado. Então, se eu der um play, pessoal, olha lá, se eu apertar em Start, nós vamos ver o quê? O comando sendo executado, ó, o nosso programinha sendo executado. Programa que soma, subtrai, multiplica, divide e pega o resto de dois números. E aqui
eu exibi na tela, ó, 10 mais 20 igual a... E falta o resultado. Puxa vida, Danilo, eu poderia vir aqui, ó, e ter colocado 30 e mandado exibir o nosso programa. Ele estaria certo? Sim. Se o programa soma dois números, eu estou somando dois números e mostrando o resultado na tela. Olha ali. Então, ele funcionou. Tá ok? Porém, pessoal, eu posso fazer com que o computador some esses dois números. De que maneira? Como ele trabalha com constantes numéricas, eu posso fazer o quê? Eu posso vir aqui, escrever console.writeLine e mandar ele somar dois números, utilizando o operador mais. Então, o sinalzinho de mais, pessoal, na programação, ele vai servir para somar dois valores numéricos. Tá ok? Além de somar dois valores numéricos, eu posso utilizar o mais para concatenar dois textos. Nós vamos ver isso futuramente. Então, aqui, se eu mandar exibir agora o meu programa, vou apagar esse 30. Olha lá. Maravilha, pessoal. O programa fez o quê? Somou para mim os valores e exibiu esses valores na tela. Por quê? O writeLine não escreve na tela e pula uma linha. Então, o que estiver dentro do parênteses, ele irá escrever na tela. Então, aqui, primeiramente, antes de escrever na tela, o que ele faz? Ele executa a operação matemática que você definiu, por meio do operador mais. Então, ele vai somar o 10 com o 20. O resultado desta conta, ele vai exibir na tela e pular uma linha. Para ficar mais bonito o nosso programa, pessoal, o que eu vou fazer? Ao invés de usar o write line, eu vou utilizar o comando write. O comando write, pessoal, é a mesma coisa. Qual é a diferença dele para o write line? É que o write ele escreve na tela e não pula para a próxima linha. Então, o cursor fica parado aonde ele escreveu o último caractere. Então, agora, se eu executar o meu programa, olha aqui o que vai acontecer. Ele vai colocar o 30 aqui, ó, na frente do igual. Porque ele executou o comando writeLine, escreveu esse texto na tela e o cursor ficou parado na tela. Ó. Então, quando ele escreveu o conteúdo presente no comando writeLine, que vem logo a seguir, o que aconteceu? Ele colocou o valor na frente da linha e pulou a linha, porque o comando writeLine serve para pular a linha. Então, além do operador de adição, pessoal, nós temos o operador de subtração. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou aproveitar esses comandos e eu vou alterar o texto. Ó, 10 menos 20. Então, aqui, ó, se eu utilizar o operador menos de subtração, vocês vão ver que vai aparecer também o resultado na tela. Olha ali, 10 menos 20, resultado, menos 10. Perfeito. E nós temos também o operador de multiplicação, que multiplica dois valores. O operador de divisão, que divide dois valores. Então, olha ali, ó. Executando agora o meu programa, nós vamos ver com essas quatro, o resultado da nossa conta, com 4 operadores básicos. Detalhe, né? Se vocês repararem aqui, neste caso, como os números são inteiros, foi aplicado aqui uma divisão inteira. Então, 10 dividido por 20 vai dar 0. Tá ok? Agora, olha lá. Vamos tentar fazer uma brincadeira aqui. Ó. Vou colocar o 10.3 e o 20.2. Ou ponto 0 mesmo. Nós não utilizamos vírgula, pessoal, para representar números fracionados. Então, 10,50 é 10.50. Então, se eu der um start, reparem que o valor aqui, ó, já foi alterado. Por quê? Porque agora ele está representando os números com
o tipo de dados float. Então, a divisão agora, ele vai utilizar o operador de divisão e irá possuir casas quebradas no resultado. Compreenderam? Então, caso nós trabalhemos com números inteiros, o resultado será inteiro. Caso você utilize um número que nós podemos falar que é representado pelo double ou pelo float, o valor será fracionado. Tá ok? Vocês obterão um valor quebrado aí, 0,5, 0,3, dependendo da conta. Então, pessoal, esses são os principais operadores, ó. O de adição, subtração, multiplicação e divisão. Aí nós temos um outro operador. Olha ali, ó. Este operador aqui que também, pessoal, é um operador de divisão. Só que ele tem uma diferença entre este operador de divisão e ele. Qual a diferença? Vamos ver se vocês vão reparar aqui, ó. Vou utilizá-lo. Reparem que o valor aqui foi o valor 10. Por que isso, pessoal? Como se trata? Como nós estamos utilizando números inteiros, olha ali. Esse operador, obviamente, do resto só funciona com números inteiros, porque não existe resto em operações com ponto flutuante. Olha lá, com números fracionados, né? Então, quando eu divido, por exemplo, o 3 pelo número 2, utilizando uma divisão inteira, o resultado vai ser o quê? Vai ser 1. Ou, quando eu divido, vamos pegar um outro número aqui, ó, melhor, o 5 por 2, o resultado será o número 2. Então, aqui, só para nós visualizarmos isso, olha ali, ó, eu vou alterar aqui, ó, ao invés de ser o 10, eu vou dividir 5 por 2, tá? Aqui. 5 pelo número 2. Ah, detalhe, ó, que às vezes alguns alunos me perguntaram. Ah, professor, toda vez que eu for efetuar uma divisão, ó, vou comentar aqui, ou uma outra operação, detalhe, ó, não lembro se eu comentei com vocês, o barra é um comando na programação que comenta o que está na frente dele. Então, esse comando aqui e esse comando passaram a ser descartados, não são interpretados pelo nosso compilador. Tá ok? Então, algumas pessoas perguntaram, ah, professor, se eu não alterar o texto aqui, a conta não vai sair certa? Aqui é um texto que você está exibindo na tela, pessoal. Você pode escrever qualquer coisa aqui. Mas como eu quero mostrar na tela o resultado da divisão do número 5 pelo número 2, então eu vou colocar um texto coerente com essa divisão, para a pessoa saber que este resultado é referente ao quê? A divisão do número 5 pelo 2. Mas se eu colocasse aqui 500 dividido por 2, o que significa? Que quem iria visualizar o nosso programa ia ver que está errado, né? Porque o texto não condiz com o resultado que você quer exibir na tela. Tá ok? Então aqui, ó, se eu der um play, reparem que 5 dividido por 2 foi igual a 2. Como eu utilizei uma divisão inteira, pessoal, ele pegou apenas um valor inteiro. E aqui sobrou o quê? Sobrou 1 na divisão. Tá ok? Só para reforçar novamente, ó, se eu colocar aqui 2.0, vocês vão reparar agora que, olha lá, o valor ficou quebrado, 2,5. Tá ok? Então, se você utiliza o ponto para representar o número na sua operação, ele vai te dar um valor quebrado. Senão, ele vai te devolver um valor inteiro. Quando nós utilizamos os tipos de dados aqui nas operações matemáticas. Então, outro detalhe, pessoal. Agora eu vou descomentar aqui, ó, o da porcentagem.
E também vou dividir 5 por 2. Ó. Então, vou colocar aqui ó, 5 dividido por 2. Vocês vão perceber que agora o valor que vai aparecer na tela é o valor 1. Por quê? Ele pegou o resto da conta. Ó. Então, o operador que vocês conhecem como divisão, ele pega o resultado da conta. Olha lá. E o porcentagem, pessoal, ele pega o resto da conta. Olha lá. Tá ok? Então, quando eu utilizo este operador, eu vou pegar o resto da divisão do número inteiro 5 pelo número inteiro 2. Tá ok? Por que não dá para utilizar esse operador com ponto flutuante, ó, com 2.0? Porque não vai ter resto, não vai existir um resto. Sempre o resto vai ser zero. Então, não tem uma lógica de utilizar esse operador a não ser com números inteiros. Tá ok, pessoal? O nosso tempo já se estendeu. No nosso próximo vídeo, pessoal, nós vamos fazer o quê? Nós vamos implementar um programa, ou melhor, nós vamos criar uma tabuada do número 2, por exemplo. Tá ok? Para treinarmos aqui os operadores aritméticos e também o comando para escrever na tela WriteLine. Tá ok? Então, obrigado, pessoal, e até o nosso próximo encontro.